Então, pessoal, eu estou continuando o trabalho sobre alguns vídeos sobre o arrebatamento, né, que eu estou fazendo. E eu comecei fazendo um em que eu falei sobre o arrebatamento secreto, que ele não tem na Bíblia, ele é contraditório com as Escrituras e é contraditório com o que o apóstolo Paulo ensina, né? Então eu vou ler aqui em Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Só aqui um pouquinho. Se der tempo eu leio mais. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Então, olha só, no outro vídeo que eu fiz, uma pessoa fez um comentário lá, um desses pré-tribulacionistas, enganado, né? Ele diz que eu estou ensinando a palavra do demônio, né? Que eu estou ensinando a palavra do demônio. E aí eu vou dizer aqui para essa pessoa, disse, olha, Paulo também está ensinando a palavra do demônio, porque ele está dizendo que primeiro vem a apostasia, ou seja, a igreja entra num estado de apostasia e, em segundo lugar, a manifestação do iníquo. E depois o nosso encontro com Cristo. Então, de acordo com essa criatura que anda por aí recebendo ensinamentos de homens, eu ando ensinando palavras do demônio, ensinando coisa do demônio. Mas os pré-tribulacionistas não aceitam essa palavra aqui não, viu? Ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, né? Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, olha, antes da vinda de Cristo tem a manifestação tem a apostasia e se manifesta o homem do pecado. Agora veja bem, a apostasia, ela vai ser a base da manifestação do anticristo. Por quê? Porque se a igreja ela não entra em apostasia, ela está exalando o poder no mundo. Se ela não entrar em apostasia. Se ela está exalando o poder no mundo, o anticristo ele não se estabelece. Porque ele só pode governar o mundo se o mundo estiver entregue a ele. Então, um dos eventos que precisa acontecer para a manifestação do anticristo é a apostasia. Porque sem apostasia ele não reina. O que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé, é o abandono dos ensinos da palavra de Deus para receber ensinamentos de homens que condizem com a vontade de cada um. Então você veja, as pessoas dizem assim, não, mas o arrebatamento secreto tem que acontecer porque Deus não vai deixar nós enfrentar o anticristo. Olha, a questão é o seguinte, Jesus Cristo ele tem uma promessa lá em Apocalipse de proteger, de deliberar uma certa proteção para a igreja no período do anticristo. Ele fala isso para um dos anjos das 7 igrejas. Eu não me lembro aqui qual foi, mas está lá escrito. É só olhar as 7 cartas para os 7 anjos das 7 igrejas. Então ele diz, eu vou proteger, eu vou enviar uma proteção. Certo? Só que ao mesmo tempo que Jesus Cristo diz isso, você encontra lá no Apocalipse as almas debaixo do altar
clamando ao Senhor por justiça, né? Porque elas foram mortas pela manifestação do anticristo. E são crentes, viu? E são crentes. Então, existe uma proteção que Jesus Cristo vai dar para a igreja, só que, ao mesmo tempo que ele diz que dá essa proteção, a gente vê que lá debaixo do altar tá as almas dos que perderam a vida por ocasião da manifestação do iníquo, certo? Então tá aqui, ó, Paulo, numa sequência, ele diz o seguinte: por que ele teve que dizer isso para os crentes? Porque lá, aos Tessalonicenses, haviam pessoas ensinando uma doutrina parecida com essa história do arrebatamento secreto. Não tinha a história do arrebatamento secreto. O que eles estavam dizendo era o seguinte, que Jesus já era vindo, que ele já estava vindo. Agora vamos ver isso. Como assim Jesus já está vindo? Jesus chama 12 apóstolos e dá instrução a eles. Ó, vocês vão pregar o evangelho a povos, tribos, línguas e nações. O evangelho vai entrar de história dentro no mundo. E ao mesmo tempo ele ensina para esses apóstolos que, mas a qualquer momento eu venho. Mas uma coisa, ou o Senhor vem a qualquer momento, ou o evangelho tem que ser pregado no mundo. As duas coisas não podem ser ao mesmo tempo. Então você veja a contradição dessa história desse arrebatamento secreto. Esse pessoal, eles ensinam essa história desse arrebatamento secreto há uns 200 anos. E eles dizem isso, que Jesus ensinou o arrebatamento secreto a qualquer momento. Aí eu continuo perguntando, eu digo, aonde que está escrito esse bendito arrebatamento secreto a qualquer momento, que eu nunca vi nas escrituras? Nunca. Pra você ter uma ideia, quando eu aceitei Jesus, fui apresentado a essa história. Só que é o seguinte, quando eu fui apresentado, foi assim. Eu novo convertido, estava novo convertido na igreja, e aí eu fui ler, estava lendo a Bíblia, né? Lendo com afinco a palavra de Deus ali, com aquela sede, aquela novidade, né? Que estava acontecendo na minha vida, de eu ter aceitado Jesus. E aí eu me deparei com esses textos do Apocalipse, né? Que o anticristo faz guerra contra os santos e vence, né? E vi que as almas das pessoas que morreram nessa briga contra o anticristo estavam debaixo do altar clamando por justiça. Aí eu digo, rapaz, o negócio não é do jeito que o pessoal está falando não, viu? Aí eu fui perguntar para uma pessoa que estudava muito pouco a palavra, mas estava instruído já nesse negócio desse arrebatamento secreto. Aí ele disse para mim o seguinte, não, isso aí não é para nós não, isso aí é para os judeus. Aí eu digo, é para os judeus? Pois é. Só que quando eu li a palavra ali na minha inocência, né, eu estava chegando agora, estava nascendo agora na fé, e estava lendo. Aí me disseram, não, aquilo dali é para os judeus. Eu digo, não, mas a Bíblia está falando lá que é os santos. Pois é, esse daí é os judeus. Eu digo, mas aonde você faz uma ligação entre as almas que estão no altar clamando ao Senhor por justiça com os judeus? Aí foi que eu fiz o primeiro vídeo mostrando que eles pegam o texto de Daniel, está lá em Daniel também, essa história do anticristo, que é o livro de Daniel, ele fala muito sobre o anticristo, foi das mensagens dos profetas que perpassou, está no livro de Zacarias também, essa história do anticristo, né? Que a revelação ela é progressiva. Jesus ele vai dando as revelações e vai aumentando à medida que o tempo do fim se aproxima. E a última revelação que nós tivemos até agora foi o Apocalipse, né? E eu creio que essa daí vai até o final dos tempos. Mas o Senhor vai ainda abrir os olhos de muita gente, porque essas pessoas estão esperando um arrebatamento secreto aí, ensinado por uma multidão de cristãos aí que não respeitam as escrituras sagradas. Olha, se existe um arrebatamento secreto a qualquer momento, Paulo, aqui nesse texto, ele estava completamente voado, não estava sabendo de nada.
E como disseram lá no comentário do meu vídeo, disseram, você está pregando, ensinando coisa do diabo. Eu digo, então Paulo também está. Porque Paulo está dizendo aqui que primeiro tem a apostasia, ou seja, o desvio da fé. A apostasia da igreja. Apostasia da igreja, não tem apostasia de outra coisa. Não existe apostasia do povo do mundo. O povo do mundo é do mundo, eles não se apostatam do mundo. O mundo é o lugar deles. Então apostasia, só pode existir apostasia com crentes, com cristãos. Não pode existir apostasia de outras pessoas. Então Paulo disse, ó, primeiro vem a apostasia. Após a apostasia tem a manifestação do anticristo. E depois o nosso encontro com Cristo. O nosso encontro quem é? Tem apostasia. Apostasia, Paulo diz, quando Paulo diz apostasia, não é que todos os crentes vão se desviar, não. É que uma grande maioria de cristãos vão se desviar. Você tem muitos homens aí que pregam coisas que não estão escritas na Bíblia. Esses homens, com certeza, eles não têm fidelidade a Deus. Provavelmente vão se desviar. Pode ser que alguns que ensinam essas heresias, eles no momento que eles verem o fogo, o negócio pegando fogo, dizem, rapaz, é melhor voltar para os pés de Deus. Passei a vida toda ensinando mentira. E agora chegou a hora de voltar para os pés de Cristo. Aí, nesse caso, a pessoa está voltando e tudo, aí vai enfrentar o anticristo, né? Junto com todo mundo, né? Porque assim, existe uma promessa de Jesus Cristo para proteção da igreja, dos crentes. Mas ao mesmo tempo, a mesma Bíblia que diz que tem uma promessa dessa, é a mesma que diz que tem santos no altar clamando por justiça, mortos na mão do anticristo, né? Então acontece as duas coisas, acontece mortes de cristão na mão do anticristo, a Bíblia fala isso, está lá escrito no Apocalipse, no livro de Daniel. Traidores que vão se tornar homens, que vão se tornar traidores. Eu já vi aí um monte de dentro da igreja que se transformaram em traidores, né? Condenaram um homem inocente, né? Violando a Constituição, a nossa Constituição brasileira, que garante para nós os direitos à liberdade. Esses homens, eles deram uma mão ao anticristo, fazendo com que a Constituição não valesse, né? O Silas Malafaia, ele mostrou a lista de homens que foram eleitos pela igreja, lá dentro, que votaram contra a igreja, votaram contra nós. Porque assim, o que hoje sustenta ainda nossa posição ainda de liberdade, ainda que esteja muito abalada, ainda é a Constituição brasileira. Porque aí, meu filho, na hora que a Constituição cair totalmente, aí só Deus, viu? Então, as traições contra o povo de Deus já estão acontecendo, já estão acontecendo. As nuvens negras do anticristo já estão se formando, está na cara de todo mundo, só não vê quem não quer. Então assim, ó, não existe arrebatamento secreto, a Bíblia não ensina arrebatamento secreto a qualquer momento, porque para a Bíblia ensinar um arrebatamento secreto a qualquer momento, o apóstolo Paulo tem que estar errado. Isso aqui que ele escreveu em Tessalonicenses é tudo conversa fiada. Está ensinando coisa de demônio também, como disseram, né? Que eu estava ensinando coisa de demônio. Eu ensino aquilo que a palavra ensina. Não existe nada na Bíblia que eu não aceite. Nada. Quando eu não entendo um texto, fica não entendido. Se Deus ele quiser que mais tarde eu entenda, como vem acontecendo, desde que eu aceitei Jesus, mais tarde eu entendo. Pois é. Aí esse pessoal não entende nada da palavra, não sabem ler, não aceitam a verdade da palavra e ainda vem chamar os que pregam a verdade de pregadores do diabo. Porque eu estou alertando a igreja. O que eu faço contra esse arrebatamento secreto é pregar para as pessoas abrir os olhos. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Não existe. Sabe o que é aquele... O Nathan Rufino, que é um pregador aí do arrebatamento secreto a qualquer momento, ele nem fala esse nome. Porque é feio demais ele falar isso. Não tem na Bíblia. Ele pegou esse texto aqui de Paulo, onde Paulo diz, olha, primeiro vem a apostasia,
depois a manifestação do iníquo e depois o nosso encontro com Deus. Ele pegou essa palavra, apostasia, e foi dizer para as igrejas aí que aceita ele pregando, que a palavra apostasia ela foi colocada na Bíblia errada. Que a apostasia na Bíblia, na verdade, é arrebatamento. Ou seja, Paulo escreveu dizendo ele, né? Ele que inventou isso, ele tentando adulterar o texto, como eu disse no outro vídeo. Se eles correm atrás do texto e vão tentar adulterar o texto para o texto não dizer aquilo que está dizendo. Não é apostasia, não, é arrebatamento. Aí no caso, Paulo, aí você pega aqui a palavra que está aqui no texto, dizendo, primeiro vem a apostasia, depois o anticristo e depois o nosso encontro com Cristo. Aí você pega e coloca, a palavra, no lugar da apostasia, você coloca arrebatamento. Aí o texto fica assim, ó, primeiro vem o arrebatamento, depois o anticristo e depois o nosso encontro com Cristo. Só que é o seguinte, nosso encontro com Cristo já aconteceu no arrebatamento. Você vê o alejo que ele faz no texto? Aí ele viu que o negócio não ia dar certo, parece que abandonou, não sei se ele ainda está ensinando não. Mas é um homem perigoso porque ele prega e as pessoas acreditam nele, né? Ele foi atrás da Bíblia para desfazer o texto bíblico. E eu vou dizer uma coisa, a Bíblia, ela tem, todas as Bíblias, ela traz essa sequência. Primeira apostasia, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 1, 2 e 3. Você lê aí. E por que que Paulo teve que dizer isso para os Tessalonicenses? Porque tinha gente lá dizendo que Jesus já ia voltar. Ou já estava voltando. Ele disse, olha, Jesus não vai voltar agora não. Porque ainda vai ter apostasia. Ou seja, primeiro, para ter apostasia, primeiro a igreja ia ter que crescer. Crescer no mundo. O evangelho vai ser pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, mundo adentro. Quando o evangelho se expande, infla no mundo, fica conhecido no mundo todo, aí ele entra em declínio. Apostasia. Como é que essa apostasia acontece? Ela acontece pela a enxurrada de mentiras caindo dentro da igreja. Você acha que Satanás ia deixar a igreja em paz? Né? Ia deixar a igreja pregando o evangelho sem ele jogar os lixos dele dentro da igreja? Você acha que a apostasia vai acontecer por causa de quê? Por causa de ensinamentos de demônios dentro da igreja. A Bíblia ela continua mesmo, eles tentam mexer na Bíblia, mas não consegue muito não, porque aleja o texto. Se você pega um texto desse e faz isso que o Natan queria fazer, né? Troca a palavra, aí você aleja o texto não diz mais nada. Porque diz assim, primeiro vem o arrebatamento, depois o anticristo, depois nosso encontro com Cristo. Mas nosso encontro com Cristo não já aconteceu? No arrebatamento que ele diz? Só que não existe isso. Todas as Bíblias, todas as Bíblias que foram escritas até hoje, traz esse texto dessa maneira. Mas o Natan diz que ele é o bambambam da palavra de Deus e trocou essa palavra. Na mente dele está trocada, ele não consegue trocar na Bíblia. Mas é um sujeito que faz isso. E está aí se passando por servo de Deus. Eu lá tenho minha dúvida. Pode ser que na hora do pega para capar, ou ele mude ou se torne pior do que o que está. Né? Porque é assim, meu irmão, todas as ideologias que existem dentro da igreja, a coisa mais fácil é você fugir dela. Você pega, por exemplo, calvinismo. Calvinismo tem 5 pontos calvinistas. Nenhum deles tem nas escrituras. Mas se o homem não pode fazer o bem, ele está depravado de uma tal maneira que ele não pode fazer o bem. Aonde que você vê isso na realidade? Sabe? Uma coisa que a pessoa tem que aprender na vida é o seguinte, é fazer uma separação entre o discurso e a realidade. Tudo no mundo você tem esses dois tópicos. Você tem discurso e realidade. Com o que é que você deve ficar? Com a realidade. Porque a única verdade que existe nesse mundo é a realidade, é aquilo que você vê. Se o sujeito faz um discurso e diz, olha isso, não sei o que, aí você olha para a realidade. Olha o que está tendo na realidade. É isso que ele está dizendo? Homens
mesmo sem ter aceitado Jesus, fazem o bem. Até hoje, desde o princípio do mundo. As ações vão caminhando para o lado contrário, aquilo dali vai enchendo a taça da ira de Deus até que ela esborrota. Quando ela enche que derrama, aí a ira de Deus desce sobre o mundo. Mas até que ela chegue nesse ponto, segue um processo. Então, desde o começo do mundo, existem homens que fazem o bem, mesmo sem conhecer a Deus. Ele faz o bem. E Paulo, ele fala isso. Ele fala isso na carta dele aos Romanos. Ele diz, olha, se um homem, ele faz o bem, não conhecendo a Deus, ele faz aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele faz aí uma contraposição contra o servo de Deus, no caso os fariseus ou qualquer servo, porque a lei ela é universal. E você, conhecendo a lei, não faz. Ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, faz o que é errado, enquanto ele, sem conhecimento de nada, faz o que é certo. Ele vai te julgar, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que nós crentes em Cristo vamos comparecer perante o juízo de Deus. Aí um homem que nunca aceitou Jesus comparece lá. Aí Jesus vai e compara as obras de um e de outro. Tá? Aquele que nunca aceitou Jesus, ou seja, aquele que nunca conheceu Cristo, fez obras muito melhor do que aquele que conheceu. Você acha que você está na frente dele por algum motivo, por alguma coisa vai fazer você ficar na frente dele? A Bíblia não diz isso não. Paulo disse isso, aí eles vão dizer, não, mas isso aí foi dito só para os fariseus, de meu filho, não. A Bíblia, ela fala para todos os povos, tribos, línguas e nações. E as leis que tem na Bíblia, elas servem para todos os homens. Não existe esse negócio de dizer que a Bíblia falou com fulano, não. A Bíblia, quando ela senta uma ordem, uma lei, ela é para todos os homens na face da terra. Isso aí é outra heresia que eles falam dentro da igreja. Quando a coisa pega neles, eles dizem assim, não, mas isso aí foi falado para fulano. Não foi falado para a igreja. Tudo que é falado para alguém, ele é falado com base nas leis do Criador. E as leis do Criador não faz acepção de pessoas. Né? Então, homens faz o bem desde o princípio do mundo. Mas os calvinistas dizem que não, que o homem está arruinado de uma tal maneira que não é possível ele fazer o bem. Que ele faz muito mal, disso eu não duvido, mas que está arruinado completamente, isso aí não existe de maneira nenhuma. Então esse ponto dele aí, ó, acabou-se. Outro ponto deles, né? O homem não é capaz de fazer o bem. Deus chamou Caim e disse, Caim, se tu fizer o bem, é melhor para ti, porque tu vai ser aceito. Se tu fizer o mal, tu não vai ser aceito. Quer dizer, Deus sabia, se os calvinistas estão certos, Deus então estava falando bobagem com Caim. Estava falando bobagem. Porque Deus sabia que ele não ia poder fazer o bem, porque ele não sabe nem o que é isso. Ele não pode fazer o bem. Então Deus estava falando, ó, jogando conversa fora. Caim fez o mal por escolha. Ele fez o mal por escolha. E Deus advertiu ele. E todos os homens que praticam o mal, eles são advertidos na sua consciência. Que a consciência do homem é a voz de Deus no homem. Você vai fazer o mal, mas você vai pagar por isso daí. Não, mas eu tô com raiva, eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer isso. Vai lá e faz e se dá mal. Né? Mas faz na consciência de que o que está fazendo está errado. Mas para os calvinistas, não. Calvinista. Então você tem um discurso, você tem uma realidade. E o discurso falseado. Sempre é desse jeito. Sempre o discurso falseado. O discurso ele só é verdadeiro quando a realidade dá certo. Se você quer saber o que é a verdade é isso, a verdade é o fato. Quando você estiver no meio de um monte de mentira, como nós estamos hoje, é mentira para tudo quanto é lado. Uma pessoa chegou para mim, mas Carlos, é tanta mentira que a gente não sabe para onde sair. Eu digo, é muito fácil. É só olhar o que está acontecendo na realidade. O que você está vendo de real. Esquece o discurso, olha o real. Quando você olha o real e você olha o discurso, aí você descobre a mentira. Porque a realidade é uma coisa e o discurso é outra. Certo? Dá para descobrir bem facinho isso daí. E ser atento, né? E pedir a Deus ajuda para saber a verdade também. Porque precisa você estudar as coisas, aprender a ser atencioso.
né? Buscar o conhecimento, trabalhar pela verdade. O homem que ama a verdade tem que amar a verdade para buscar ela. Jesus Cristo disse que o homem que tem olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, ele não enxerga e nem vê. Porque os olhos foram, ele usa para não ver e os ouvidos para não ouvir. Eu conheço, ó, praticamente as massas estão nessa situação. Não conseguem enxergar aquilo que está na cara deles. Então, olha só, Paulo advertindo a igreja de Tessalonicenses. Por quê? Porque tinha alguém dizendo que Jesus já era vindo. Era uma doutrina parecida com esse arrebatamento secreto. Só não tinha a história do secreto. Jesus já ia voltar e já ia levar a igreja que acabou de começar. E Jesus tinha dito, olha, vocês vão sair por aí, vão pregar o evangelho, vão andar de mundo adentro pregando o evangelho. E ao mesmo tempo ele vai dizer, mas eu volto a qualquer momento. Qualquer momento eu volto. Ele diz, eu quero é ver aonde foi que Jesus falou tal coisa. Né? E tá aí a igreja com 2000 anos e Jesus não voltou a qualquer momento. Por que ele não volta a qualquer momento? Porque os eventos que precedem a sua vinda estão escritos. O que Jesus eles faz uma confusão para mexer na cabeça, para endoidar a cabeça das pessoas. Jesus ele disse, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho de Deus. Naquele momento que ele estava aqui na terra, ele disse isso. O dia e a hora. Mas ele disse assim, mas assim como vocês enxergam as nuvens se formando, vocês vão enxergar os sinais. Haverá uma tribulação que nunca houve em todos os tempos, né? De magnitude mundial, né? Nós nunca tínhamos visto um evento que abrangesse o mundo inteiro. Nós acabamos de assistir né? Aí já é uma pulsada. Então, Jesus ele disse que nem o dia nem a hora ninguém sabia, mas ele não disse que era qualquer momento, não. Ele disse o seguinte, que dentro dos eventos vindouros, né, das perseguições, né, o ataque às nações ainda vão se reunir para cercar Jerusalém. Então tem uma série de eventos, de sinais que precedem a vinda de Cristo. Se esses eventos não aconteceram, né, então Jesus Cristo não pode vir antes desses eventos acontecer. Apostasia já está acontecendo, né? Porque a enxurrada, quando eu vejo hoje pessoas formadas em teologia, são pouquíssimos homens que pregam a verdade. Pouquíssimos. Dá para contar. Porque uma enxurrada grande prega esse negócio de arrebatamento secreto a qualquer momento. Mas você pode perguntar para qualquer um. Onde é que você achou na Bíblia um arrebatamento secreto a qualquer momento? Não tem. Não tem em texto nenhum. Todos os profetas da Bíblia, eles disseram, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá no céu o Filho de Deus, vindo com poder e grande glória. Esse é o dia do arrebatamento, não existe outro. Mas essa verdade da Bíblia eles não ensinam, eles ensinam o arrebatamento secreto. E eu prego contra esse arrebatamento secreto, porque quem acredita nesse arrebatamento secreto vai morrer nas garras do anticristo. A não ser que Jesus mande alguém para avisar para ele. Porém, uma coisa é certa, o Senhor, ele sabe que muitas pessoas foram enganadas dentro da igreja com essa história de arrebatamento secreto. Não, Jesus vai arrebatar a igreja secretamente. Rapaz, quem faz coisa secreta é o diabo. Jesus, ele disse para os apóstolos dele, disse para os inquiridores dele, disse, eu nunca falei nada em segredo. Tudo que eu falo para todos ouvirem. Mas aí esses camaradas disseram que Jesus inventou uma história do arrebatamento secreto. Mas isso só está na cabeça deles, viu? Essa história do arrebatamento secreto foi um camarada chamado Nelson Darby, né, que eu já falei no outro vídeo. Nelson Darby, que inventou essa história junto com os padres dissidentes da Igreja Católica.
inventaram um monte de coisa, pegaram uma freira lá que vivia sonhando com arrebatamento, e aí inventaram a história do arrebatamento secreto e ó, jogaram dentro da igreja. Está com 200 anos isso. Esse pessoal da Europa. E eu sei até que para ele sair nas igrejas pregando isso aí, ele recebeu dinheiro de banqueiros. Que a gente sabe muito bem quem são os banqueiros da Europa, o dono dos bancos. Todos satanistas. O dono dos bancos. São tudo satanistas. E aí vem o pessoal dizendo, tá pregando coisa do diabo, porque tem raiva porque eu estou desfazendo a história do arrebatamento secreto. Meu filho, eu não ganho, ó, eu não vendo a minha honestidade a Deus por nada. Nenhuma igreja dá um cargo para mim, para eu ensinar as mentiras que são pregadas em alguns altares. Não em todos, eu acredito. Tem igrejas sérias. Tem homens sérios que pregam a verdade. Mas eu não vou deixar de pregar a verdade para poder receber salário de igreja, não. Porque a verdade está aqui, ó. Primeiro vem a apostasia. Depois o anticristo. E depois nosso encontro com Cristo. Está aqui, ó, na Bíblia. Paulo está pregando também, né, para o diabo. Está pregando também para o diabo. Porque aqui ele está dizendo que não existe arrebatamento secreto. Porque se Paulo tivesse um arrebatamento secreto na cabeça dele, ele ia dizer isso aqui? Ele ia dizer aqui, pessoal, não se preocupe com a história do anticristo, porque quando o anticristo vier, nós já estamos fora da igreja. Mas só quem fala isso aí é o pessoal que ensina esse negócio, esses pré-tribulacionistas, que é isso que quer dizer o nome, pré-tribulacionista. Eles vão estar no começo da tribulação, pelo menos é o que o nome quer dizer, e depois eles são arrebatados num arrebatamento secreto. E interessante que Hollywood, que blasfema o nome de Deus em todos os filmes, fez esse filme, né? Uma vez eu vi um crente dizendo dentro da igreja, rapaz, como você não pode acreditar, até um filme fizeram. Claro que eles fizeram, porque isso faz parte deles. Foi eles que inventaram essa história, a maçonaria. E jogaram isso dentro da igreja. Arrebatamento secreto a qualquer momento. Isso não existe. Não existe arrebatamento secreto a qualquer momento. E aí Paulo, ele vai dizer que o iníquo vai fazer a destruição no mundo, que vai fazer, e aí quando Jesus Cristo vier, vai destruí-lo. Porque o anticristo e o falso profeta, eles, segundo o livro de Apocalipse, eles são lançados vivos no lago de fogo. São lançados vivos no lago de fogo, ficarão lá durante 1000 anos. Depois de 1000 anos que eles estão lá lançados no lago de fogo, aí o diabo será solto e será lançado lá também. Que esse é os 1000 anos de paz, que é o reino de Jesus Cristo milenar, que é o reino dos 1000 anos. Enquanto Jesus vai reinar na terra durante os 1000 anos, o falso profeta e o anticristo estarão no lago de fogo, esperando o seu comparsa, que é o diabo, que vai estar preso, né? Em Apocalipse 19, acho que é 19, um anjo vem com uma corrente, né, cadeados e tudo, pega o diabo, joga ele dentro de uma prisão e tranca ele. E o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Essas criaturas vão ficar cada uma no seu lugar presas. Que elas vão fazer essa desgraça no mundo, né, que já começaram, vão fazer juntos. Né, vão fazer juntos. Mas a prisão deles vai ser separada. O anticristo e o falso profeta vai para o lago de fogo, vão para o lago de fogo. E o diabo vai para a prisão. 1000 anos vão se passar, aí Jesus vai e solta ele. Quando ele se solta, ele reúne as nações que ficaram fora das portas e vão atacar a cidade santa. E aí é onde Jesus vai dar cabo deles e vai jogar Satanás lá no lago de fogo. Que já vai estar lá, a Bíblia deixa bem claro, já vai estar lá o anticristo e o falso profeta. E aí isso aqui é a escritura sagrada. Eu não faço nada mais do que repetir o que as escrituras diz, né? Se alguém acha que eu estou pregando para o diabo,
Pode dizer, mas diga que Paulo também está, porque Paulo diz que primeiro vem a apostasia, depois o anticristo e depois o nosso encontro com Cristo. Certo? Então, meu irmão, quando vocês forem falar, dar opinião a respeito das coisas de Deus, preste bem atenção no que vocês estão fazendo. Vão estudar primeiro, né? Falando besteira com as coisas de Deus, não. Eu ensino porque está escrito na palavra e eu só acredito nela. Para mim, essa é a verdade incontestável. Pode até ter um errinho de tradução, alguma coisa, que a gente lendo bem, entendendo bem o assunto amplo na Bíblia toda, você chega à verdade certa. Mas vir com história de desfazer aquilo que a Bíblia está dizendo, inventa coisa e sai desfazendo a palavra. Por que esse Nathan Rufino veio desfazer a palavra? Veio atrás de desfazer a palavra, porque ele sabe que o que ele ensina não está de acordo com as Escrituras. Ele ensina um arrebatamento secreto. Jesus vem secretamente arrebatar a igreja. Está com 200 anos que eles ensinam isso. Não existe arrebatamento secreto a qualquer momento. Não existe. Nas Escrituras não. Tem na cabeça de quem quer acreditar. Mas você acredita porque quer acreditar. Mas dizer que tem nas Escrituras não tem não. E quem estiver achando ruim, que vê esse vídeo estiver achando ruim, mande um texto falando que Jesus ensinou aos apóstolos que ia arrebatar a igreja a qualquer momento. Ele está mandando os apóstolos ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas já vai arrebatar a igreja. Digo, rapaz, isso é completamente insano você dizer um negócio desse. De como que o Senhor Jesus poderia ter dito um negócio desse? Institui 12 homens para fundamentar a igreja que vai entrar no mundo e atravessar os séculos. E vai dizer que vai arrebatar a igreja a qualquer momento. Que igreja? Se ele fosse arrebatar a qualquer momento, naquele momento, ia levar só os 12 apóstolos e alguns seguidores que estavam ali com ele. Não tinha mais nada. E aí o mundo ia ficar entregue à mão do demônio. Porque toda a obra da igreja, né, toda a obra da igreja foi uma obra de resistência à operação do demônio no mundo. A igreja é a resistência. O demônio quer passar, mas a igreja está no meio. Pode olhar nos parlamentos do mundo todo. Os demônios querendo aprovar leis malignas contra as nações, mas tem sempre os homens de Deus que estão lá para barrar aquilo dali, porque sabe que aquilo é maligno. Né? Mesmo sem saber que é o diabo que está trabalhando aquilo dali. Mesmo sem saber. Mas a verdade que está nele é suficiente para segurar aquilo dali. Né? O Brasil, apesar de todos os problemas que nós temos no Brasil, graças a Deus o Brasil foi uma nação abençoada até agora. Né? Até o começo dessa pandemia, o Brasil era um país abençoado, porque apesar da quantidade de bandido que nós temos aqui, o Brasil continuou sendo um país que pregava a liberdade, a gente tinha liberdade e tudo, né? Ainda estamos meio vigiados, mas ainda temos. Eu creio que Deus ele vai fazer uma obra nesse país para manter o Brasil, como sempre o Brasil foi, um país alegre, um país vivo, para frente, rico nas suas propriedades, e eu espero que Deus ele desça a sua mão de benignidade sobre nós. Né? Amém.